Vamos lá, pessoal, continuando aqui, eu nem mudei a tela, nem apaguei os componentes, né? Até o momento a gente aprendeu a ligar o motor, dar reversão no motor, tudo manualmente, usando a eletrônica tradicional, mudando fio para lá, fio para cá. Aprendemos a ligar um LED, aprendemos a controlar a corrente que vai circular por esse LED. Afinal de contas, né? O conceito da tensão elétrica é a diferença de potencial entre dois pontos, onde o homem aprendeu a controlar a corrente elétrica. E a corrente elétrica ela é bem preguiçosa. Ela sempre vai achar o caminho mais fácil para ela tentar o equilíbrio e acabar com a tensão elétrica. Esse é o conceito da tensão elétrica, tá bom? Isso é muito importante também para aprender programação, porque quem quer aprender programação para automação, para controlar um Arduino e os demais dispositivos que a gente encontra no mercado, é muito legal conhecer um pouquinho sobre circuitos elétricos para criar o seu próprio circuito, para que a sua programação funcione perfeitamente de acordo com o circuito que você criou, tá bom? Então vamos lá, eu vou deletar aqui agora a nossa bateria e a gente já vai começar a entrar um pouquinho. Eu vou deixar o LED aqui, vou deletar ele, a gente vai partir do princípio. Agora a gente vai procurar o nosso famoso Arduino, tá? Então eu vou pegar o Arduino Uno R3, vou colocar ele em tela, muito bonito esse camarada. Esse carinha, ele é o seguinte, ele é um computador, na verdade ele é isso. Ele consegue processar informações, né? O código, o intelectual que você vai colocar lá. A diferença dele é que um computador tradicional ele converge, né? Vamos dizer assim, ele vai te demonstrar toda a sua lógica em tela, né? Em telas gráficas, informações visuais, tá? O Arduino ele é capaz de transformar todo o seu intelectual com uma linguagem bem parecida com a linguagem em tela em vamos dizer assim, em informações elétricas. Ele liga, desliga alguma coisa, controla, lê alguns sensores. Então o objetivo principal do Arduino, isso é o princípio da automação. E não se engane, tá? Quem fala que o Arduino é algo que é simplesmente para didática, para sala de aula, está bem enganado, porque o microcontrolador que existe aqui é um microcontrolador da Atmel e já vi vários equipamentos profissionais, inclusive PLCs, que utilizam esse próprio microcontrolador, tá bom? E assim, existem várias ferramentas, várias coisas para se programar um Arduino. Mas eu estou passando as dicas aqui de ter o que? A informação, estudar em casa, até pelo momento que nós vivemos, sem precisar de ter o equipamento. Apesar de que, gente, um Arduino hoje se compra com um custo bem baixo, tá? Pelo que ele pode proporcionar de conhecimento, eu falo que eu acho que todo mundo, todo pai de um jovem, de uma criança que se interessa, que é curioso, deveria dar um presente como esse até para incentivar a curiosidade do seu filho, tá bom? Então vamos lá. O nosso Arduino, a princípio, já dá para a gente começar a brincar com ele sem precisar de mexer em nenhum componente, tá bom? Vamos lá, vamos só conhecer um pouquinho da pinagem do Arduino, até para o vídeo não ficar muito grande, depois a gente começa a programar um pouquinho. O Arduino ele é composto, dividido, vamos dizer assim, vou falar bem básico, bem resumido, tá? Ele é resumido em portas digitais, portas analógicas e a parte do power, de alimentação, tá? Do nosso dispositivo microcontrolado, tá? Nós temos teoricamente 14 portas digitais e já vai a primeira dica aí. Evitem o uso da porta digital 0 e 1. Nada contra, pode ter comentários, tudo que no processo de boot, de gravação, ele
não leu o seu código, mas a gente não sabe, né, o tipo de erro talvez da programação, de alguma interrupção, alguma coisa possa te prejudicar talvez de gravar um Arduino e você ter que gravar um bootloader novamente, fazer processos aí para zerar o seu microcontrolador, tá? Resumindo, evitar que seu firmware, o que é o firmware? O seu código, o seu intelectual, o seu programa, prejudique inclusive a gravação de um novo código, tá? Então, por característica, para evitar algum tipo de problema, né, a gente evita usar o 0 e 1, porque ele é o TXRX, um protocolo de comunicação bem antigo aí, usado na eletrônica para se comunicar. E todo dispositivo que a gente conhece hoje, USB, ele utiliza esse tipo de protocolo de comunicação do TXRX. É um protocolo serial, uma comunicação serial, tá? Quando a gente conecta o nosso celular à porta USB do computador, quando a gente conecta, não sei, qualquer coisa que utiliza USB, na verdade a gente está utilizando uma comunicação serial, tá bom? Bom, aqui a diferença é que nós temos a porta USB, que inclusive aqui simula, né, o nosso simulador, quando a gente liga aqui, ó, ele simula o cabo se conectando ao Arduino. Essa porta USB serve tanto para a parte de comunicação quanto para a alimentação básica do nosso Arduino. Os 5 volts que vai alimentar, a gente não carrega um celular pela USB de um computador, então ele também consegue fornecer a tensão e a corrente suficiente para protótipos para fazer esse Arduino funcionar. Mas não é só dessa maneira, o Arduino pode ser alimentado também pelo plug jack, que teoricamente pode ser de 12 o ideal é de 7 a 12 volts, na verdade, mas evitem a tensão de 12 volts direto nesse pino do Born Jack. Por quê? O controlador de tensão aqui, o 7805 ou algum outro que tiver no Arduino, que vai reduzir a tensão de 12 para 5, que é a tensão de trabalho desse microcontrolador, ele permite até tensões mais altas. Mas quanto maior a tensão que você colocar nesse controlador de tensão, menor vai ser a possibilidade de corrente que esse Arduino vai ter. Até porque esse tipo de regulador de tensão linear, ele transforma o excedente da tensão que ele não precisa em calor. Então pode acontecer desse regulador de tensão esquentar bastante. Então, quanto mais próximo ali, né, 7,5, 9 volts, é uma tensão ideal para se trabalhar com esse tipo de fonte para alimentar o nosso Arduino quando não estiver utilizando a porta USB, tá bom? Então vamos lá. A gente também, falando sobre fonte, tensão, corrente, a gente tem que ter muito cuidado com a corrente que a gente vai usar, a carga que a gente vai colocar no nosso Arduino aqui nas portas digitais, nas portas analógicas, por aí vai. A gente tem que sempre lembrar que o Arduino, ele é a parte intelectual, ele é o sinal lógico, né? O binário, é o liga e desliga, mas é um sinal lógico, ele é a parte de comandos, tá? A gente nunca liga equipamentos de corrente um pouco superior, né, para evitar. Eu não vou falar tecnicamente sobre a corrente de cada porta, né, apesar que é por volta de 20 mA, 40 mA, desculpa, mas eu sempre trato o seguinte: se você ligou um LED ou prepara sempre o seu Arduino com um transistor, um optacoplador para ligar algo, porque aí você vai proteger e não ter prejuízo aí de queimar a porta do Arduino, tá? Eu nunca queimei uma porta do Arduino, graças a Deus, devido a esse controle. Eu sempre, até pelo conhecimento da eletrônica que a gente vai adquirindo, a gente sempre usa amplificadores aí, no caso são os chaveadores, a transistor, a optacopladores, para ligar algum dispositivo que você tem interesse. Tem os MOSFETs, tem os TREACs, tem vários dispositivos que você
através de um pequeno sinal, uma baixíssima corrente, dependendo do nível lógico, né, que você ligar ou desligar, você consegue partir equipamentos de maior potência, tá? Então, como eu disse, são 14 portas digitais, tirando a 0 e a 1, vai sobrar 12 portas digitais para a gente trabalhar. E o mais importante que poucos falam é a porta 13, sempre que você estiver utilizando no seu projeto, sempre programe ela para uma porta de saída e nunca entrada, porque ela internamente no seu Arduino, ela está interligada a um LED, já embutido na própria placa, um LED nativo para testes rápidos que a gente vai fazer rapidinho alguma programação para ver esse LED funcionando, tá? Agora a porta 12, a porta 2, a porta 12 fica livre para você trabalhar o seu projeto tanto como porta de entrada como porta de saída, que a gente vai falar um pouquinho depois nos próximos vídeos, tá bom? E explicar essas serigrafias que tem na placa do Arduino, tá? E só para completar aqui essa característica geral aqui do nosso Arduino, nós temos, além das portas digitais, nós temos as portas analógicas, e aqui tem uma informação de input. As portas analógicas elas só podem trabalhar como input, entrada de leitura de algum sensor analógico, alguma coisa assim, desde que elas estejam trabalhando como portas analógicas. Mas nada impede de eu trabalhar com a porta A0, A1, A2 até A5 como um complemento das portas digitais. Então, quer dizer, muitos não sabiam disso. Além das portas digitais aqui descritas, eu posso transformar as portas de A0 a A5 em também portas digitais e completar, aumentar o número de portas digitais no meu projeto, tá? Então, teoricamente, eu posso ter 14 portas digitais aqui em cima no total e mais 5 portas aqui que são analógicas trabalhando como digitais. Então, um Arduino Uno eu posso ter 19 portas digitais, transformando as 5 analógicas em digitais, beleza? Essa parte de power aqui é mais alimentação, reset, tensão de saída de 3,3 para alguma coisa mais simples com baixa corrente, tensão de saída de 5 volts, também para uma coisa, o mesmo 5 volts fornecido por esse regulador de tensão, o 2 pontos de GND, 3 com esse aqui, tá? E esse VIN é a mesma trilha que se tem na alimentação do plug jack. Então eu posso entrar aqui também até 12 volts, né? Lembrando, o ideal 9, 7,5 volts aqui para alimentar o nosso Arduino, beleza? Temos um LED de ON para demonstrar que ele está ligado, o LED de TX/RX quando eu estou tendo uma comunicação com a minha serial, tá? E o LED nativo que eu comentei que está ligado já com o regulador de corrente, já com o controlador de corrente, né, limitador de corrente, é a porta 13. Por isso que eu falo, e por experiência própria, evitem usar a porta 13 como uma input, ler um botão, alguma coisa, porque o circuito do LED interno nativo da placa pode interferir na sua input. Agora, usando ela como um output, você só tem que lembrar que, dependendo da carga que você for colocar, você vai ter que dividir com essa carga desse LED que já está nativo. Agora, tirando esse CI daqui, montando em uma placa própria, um standalone, você tira essas limitações que está dentro da placa do Arduino. Beleza, pessoal? Depois nós vamos entrar um pouquinho mais da programação dele. Valeu, um grande abraço.